Muito bem, então vamos dar seguimento aqui a mais um exercício sobre estruturas de decisão. E agora a proposta é desenvolver uma calculadora, tá bom? Então tá aqui, desenvolva um algoritmo que efetue as 4 operações básicas da aritmética: soma, subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, é uma calculadora simples, né, que vai efetuar apenas essas 4 operações. Então, a primeira coisa a fazer é criar 4 variáveis. Essa solução ela pode ser feita de outra forma, ok? Mas a forma que eu escolhi para fazer foi essa aqui. Eu criei 4 variáveis e cada variável vai armazenar um caractere, né, referente à operação aritmética que eu desejo. Então aqui, essa variável op1 vai armazenar aqui esse texto, tá bom? Então tudo que está aqui entre aspas é um texto. Então, essa aqui vai armazenar o sinal de mais, a op2, ou seja, o operador 2, menos o op3, o asterístico, que representa a multiplicação, e o op4 armazena a barrinha, que representa a divisão. Então, qual é a ideia? Mais adiante, nós vamos construir o algoritmo para que ele compare o que o usuário digitou, né? E aí ele vai ver se foi igual a isso, ele soma, se foi igual a isso, ele subtrai, aqui multiplica e aqui divide. Então vamos ver lá como é que vai ficar. Então aqui eu vou colocar uma mensagem, né? Fazer uma espécie de cabeçalhozinho informando que é uma calculadora, tá certo? Então vai aparecer isto aqui inicialmente na tela. Vamos executar? Ele está dando aqui um erro. Opa, cometi aqui um equívoco. Esqueci de botar as aspas. Então vamos lá. Executando. Então está aqui, calculadora. Nosso programa está assim. Próximo passo. Agora o usuário ele vai receber uma mensagem na tela pedindo para que ele digite o primeiro valor. Esse valor que o usuário vai digitar vai ser armazenado nessa variável aqui que eu criei, chamada v1, ou seja, é referente ao valor, primeiro valor, né, valor 1. Então, textwindow.readNumber. Como você já sabe, esse comando aqui vai efetuar a leitura do que foi escrito na janela texto de Windows, ou seja, o usuário vai digitar aqui, nesse momento, né, e aqui embaixo ele vai receber esse comando aqui para armazenar na variável v1. Semelhantemente, nós vamos fazer para armazenar o segundo valor. Então, aqui digite o segundo valor e aqui eu crio uma outra variável chamada v2, que vai armazenar o segundo valor. Feito isso, a próxima mensagem na tela, ela irá pedir ao usuário que digite a operação desejada. E aqui ela informa mais, menos, asterístico ou divisão, tá bom? Então, novamente, eu criei uma outra variável para armazenar isso, esse valor que vai ser digitado pelo usuário. Essa variável aqui é chamada de op. Então, está aqui o comando text.read, que vai ler o que o usuário vai digitar bem aqui. Então, recapitulando, criei 4 variáveis, chamei de op1, op2, op3 e op4, cada uma, respectivamente, armazena o símbolo da sua devida operação aritmética. Aqui, uma mensagem, né, de texto informando que é a calculadora, passei uma linha bem aqui. Aqui eu peço para que seja digitado um valor, criei uma variável chamada v1, e ela armazena esse número através do textWindow.readNumber. Aqui, novamente, é pedido para que o usuário digite o segundo valor, e eu armazeno esse valor nessa variável que eu criei, chamada v2, e aqui o mesmo comando, textWindow.readNumber, para armazenar esse valor na variável v2. Agora, o computador pede
para que seja digitada a operação desejada, tá bom? Então são essas três informações que o computador precisa saber do usuário para ele poder efetuar a operação aritmética. O resto é com o programador. Então vamos ver como é que ficaria o restante da lógica de programação. Então agora, usando a estrutura de decisão if, eu vou comparar este operador aqui que o usuário digitou. If, se o OP, que é este operador aqui, essa variável, né? Essa variável recebe o que o usuário digita bem aqui, quando o programa pede para ele digitar um operador. Então, se essa variável OP for igual à minha variável OP1, que é essa bem aqui, então, textWindow.WarioutLine. Aí ele vai emitir essa mensagem, o valor da soma é. Esse sinal aqui é o sinal de mais, que nesse momento está representando a concatenação. Então, eu estou concatenando isto com o que está dentro do parêntese. Ou seja, se o usuário digitou aqui no OP o sinal de mais, então eu vou executar esta operação aritmética. Então, vai aparecer essa mensagem e o resultado de V1 mais V2. Então, vamos ver se isso está funcionando? Então, aqui o programa já está tendo alguma funcionalidade. Digite o primeiro valor. Então, vou digitar 2. Ok? Ele me pede, digite o segundo valor. Mais 2. Digite a operação desejada. Então, eu vou colocar aqui o sinal de mais, porque é só o que está funcionando, né? Assim que eu dou o Enter, olha lá o que ele me dá. O valor da soma é 4. Então, o computador, né, foi capaz de identificar o nosso algoritmo. Ou seja, quando o usuário digitou aqui o operador de mais, aí ele comparou bem aqui o conteúdo da variável OP, que é esta, que recebeu, que foi digitado pelo usuário, com o conteúdo da variável OP1, que nós pré-definimos no começo do programa. Né? Ela já começou com esse valor, então esse valor não vai mudar para ela, vai ser esse até o final, tá bom? Então a lógica é essa, vamos implementar este mesmo conceito até a divisão, tá bom? Então isso vai se repetir por mais 3 vezes. Eu já fiz o OP1, agora eu vou fazer para OP2, OP3 e OP4. Vamos ver como é que fica? Então aqui eu já digitei, tá bom? Então agora eu estou usando aqui, nós só tínhamos o if, né? If e end-if. Agora eu acrescentei aqui o else if, ou seja, se o OP for igual ao P1, ele vai apresentar na tela a soma das variáveis V1 e V2. Se não, se o OP for igual ao OP2, né, se o que o usuário digitou realmente não for o sinal de mais, mas sim o sinal de menos, então ele vai apresentar uma mensagem na tela. Veja bem que eu mudei aqui a mensagem, já que é uma subtração, né? Este OP2 armazena a subtração. Então, se foi esse que ele digitou, o OP foi igual ao que está dentro do OP2, então é uma subtração. Então, eu mudei a mensagem. E aqui também eu só fiz mudar o sinal. Então, ele vai receber essa mensagem exibindo V1 menos V2. Então, perceba aqui que este sinal aqui ele continua, sinal de concatenação, nesse caso aqui ele está sendo representado, tá bom? Não é o sinal de mais, mas é a concatenação. E o sinal de mais é esse aqui dentro. No caso, como a operação aritmética aqui é se o usuário tiver digitado menos, então eu mudei aqui dentro do parêntese o menos. Vamos executar. Digite o primeiro valor, 2. Digite o segundo valor, 2. Agora vamos testar aqui o sinal de menos. Então, perfeitamente, o valor da subtração é 0, tá bom? Vamos ver agora a multiplicação. Então, assim fica a estrutura agora acrescentando a multiplicação. Então, vamos lá, se o OP for igual ao P1, ele vai somar. Se não, né, se não for, se o OP for igual ao P2, então ele vai subtrair os dois valores, V1 menos V2. Se não, se o OP for igual ao OP3, o que é o OP3? É isso aqui, ó, multiplicação. Se for igual, então, né,
ele vai efetuar a multiplicação e aqui eu vou pegar as variáveis V1 multiplicado por V2. Então, vamos aqui também finalizar logo o botão da divisão para ganhar tempo. Eu só copiei, tá? Copiei aqui no Ctrl C mesmo. E agora eu vou colar. Então aqui eu só mudo aqui para 4, né? Que é o meu operador 4. Aqui já não é mais multiplicação. Eu vou colocar aqui divisão. E aqui eu vou mudar o operador aritmético, que é a barra. Então vamos agora executar e ver se ele está fazendo as 4 operações aritméticas. Digite o primeiro valor. Vamos pegar aqui o valor 4. O segundo valor é 5. Vamos fazer a soma. O valor da soma é 9. 4 mais 5, 9. Vamos testar agora com a subtração. Primeiro valor, 5. Segundo valor, 4. O operador desejado é a subtração. E aqui está. O valor da subtração é 1. 5 menos 4, 1. Vamos agora para a multiplicação. Digitando o primeiro valor, 5. O segundo valor, 4. Digite a operação desejada, vamos colocar aqui o asterístico. Então, ele fez corretamente a multiplicação. 5 multiplicado por 4, 20. Agora, para finalizar, vamos testar a divisão, executar de novo. Coloca aqui um número que seja possível dividir redondo, né? Vamos botar 10, primeiro valor. Segundo valor, vamos botar 2. A operação desejada. Aqui a barrinha. Opa, barrinha. E vamos ver perfeitamente. O valor da divisão é 5. Então veja a beleza que é a estrutura de decisão if. Tá bom? Se você compreender isto, você vai conseguir trabalhar com algoritmos complexos. Você vai conseguir construir algoritmos complexos com essa estrutura de decisão. Você precisa entender, né? Eu fui devagarinho para você ver como é que ela funciona. Então aqui nesse algoritmo eu não estou trabalhando muito com design visual, fiz bem simplesinho para não tomar o tempo, mas você pode incrementar também. Tá certo? Então tá aqui a nossa calculadora, ela está executando com perfeição as 4 operações básicas da aritmética. E agora nós vamos seguir adiante com o próximo assunto, que serão os laços. Então, creio que de exercícios, acredito que já foi suficiente, né? Para você ter pelo menos uma ideia. Você vai realmente se tornar apto, né? Entender com precisão essa estrutura à medida que você for praticando. Então, por hora, a gente para por aqui os exercícios de estrutura de decisão e avançamos agora para mais um assunto que é os laços ou, como alguns conhecem, loops.